Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o canal Amor à Palavra, um canal para aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Estamos estudando Romanos, estamos estudando o capítulo 9. Hoje vamos estudar a partir do versículo de número 6. Vimos no estudo anterior Paulo lamentando, triste que os seus compatriotas tenham rejeitado Jesus, embora tivesse tantas promessas, tantas vantagens. E agora nós vamos ver a partir desse versículo, o versículo de número 6, e vamos até o capítulo 11, e Paulo vai tratar de um assunto muito importante, que é o assunto da escolha de Deus, daqueles que Deus separou, daqueles que Deus escolheu para a salvação, aquilo que nós chamamos de eleição. O verso 6, ele diz: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Logo, a promessa feita a Abraão é questionada. Será que ela falhou? Bem, terá Deus falhado no cumprimento da sua promessa? Promessa feita aos judeus? Naturalmente que não. Paulo mesmo responde: o que acontece é que nem todos aqueles que são descendentes de Israel pertencem ao Israel de Deus. Vamos entender? A palavra não falhou, porque as promessas, elas continuam valendo para a igreja hoje, que é o Israel espiritual. A promessa foi feita aos judeus e gentios, isto é parte da escolha, da soberana vontade de Deus, que não pode ser questionada. Afinal, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Verso 7 diz: nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Paulo está mostrando aqui que o simples fato de serem os israelitas da descendência de Abraão não tornava eles filhos de Abraão. As escrituras dizem que somente através de Isaque é que a minha promessa terá cumprimento, embora Abraão tivesse outros filhos. Então, aqui nesse texto, Abraão, Paulo está usando como uma ilustração para mostrar que ser descendente físico do patriarca Abraão não é a garantia de jeito nenhum para ter um lugar na família de Deus. Abraão teve 2 filhos, né? Ismael e Isaque, mas apenas Isaque foi o herdeiro das promessas. Verso 8 diz: noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Então, para esclarecer até aqui esses versos, nós podemos dizer assim: quem aceita Jesus se torna membro da promessa, ok? Que coisa maravilhosa! Pertencemos hoje ao Israel de Deus, porque temos Jesus. Bem, isso significa que nem todos os filhos de Abraão são necessariamente filhos de Deus. São os filhos da promessa que são considerados. Filhos naturais, como ele disse aqui, ser um descendente de Abraão, que fique bem claro, por ter o mesmo sangue que ele, não significa ter direito a herdar as promessas de Deus, que foi feita ao patriarca e a sua descendência. Verso 9 diz assim: pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Aqui ele vai lembrar quando ele anunciou o nascimento de Isaque. E esse não foi o único caso. Verso 10 diz: também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaque. Verso 11, todavia,
Antes que os gêmeos nascessem, Rebeca ficou grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. Então, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, fosse boa ou que fosse ruim, Deus já havia escolhido a Jacó. Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú antes que tivessem feito qualquer coisa. Então, essa escolha de Deus não estava baseada em qualquer obra, mas unicamente nesse Deus que faz o chamado. Então, Deus não elegeu Jacó por conta de qualquer coisa que ele tivesse feito ou que ele merecesse. A eleição dele estava baseada na graça de Deus. Verso 12 diz, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Esaú, então, não foi objeto dos propósitos eletivos de Deus. Vamos concluir assim. Paulo mostra aqui para nós que nem todos os israelitas físicos, tá ok? Fazem parte do Israel espiritual. O que Paulo está dizendo é que, embora a maioria dos judeus tivesse rejeitado Jesus, a sua palavra, isso não significa que a promessa que foi feita a Abraão tenha falhado, porque a promessa nunca tinha sido aos descendentes físicos de Abraão, mas os que de Isaac e de Jacó, para que esses que foram escolhidos levassem a salvação ao mundo. Então, nesse contexto, nós devemos entender que a maioria dos israelitas, eles não seguiram o cristianismo. Então, se a maioria dos israelitas não seguiram o cristianismo, o que Paulo está dizendo aqui, o plano de Deus falhou, então? E ele mesmo responde, não. E agora, desse capítulo até o capítulo 11, Paulo vai mostrar que não. Ele vai nos ensinar que os herdeiros da promessa de Deus são aqueles que creem em Jesus, que creem em Jesus e entendem que ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Ele é o Messias prometido. Então, a maioria dos judeus teria rejeitado por procurarem justiça nas obras, procurarem justiça na lei e não procurarem a justiça de Cristo, ou seja, não entenderem que foi na cruz do Calvário que obtivemos a nossa justificação. Eles não creem, mas a todos os que creem, diz a palavra de Deus, deu Deus o direito de serem chamados filhos de Deus. Você crê nisso? Nós pertencemos hoje ao Israel de Deus. Não somos o Israel físico, mas somos o Israel separado, povo separado por Deus, para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas, para levar a salvação. O motivo da escolha de Israel foi para que este povo foi escolhido para ser exemplo, para anunciar às outras nações os grandes feitos de Deus. Eu e você, inclusos hoje no pacto da promessa, sendo herdeiros de Deus hoje, co-herdeiros com Cristo, pertencemos ao Israel espiritual. Portanto, temos uma missão. A nossa missão é anunciar as maravilhas do nosso Deus a todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Deus abençoe sua vida.